gente, tudo bom? Eu sou a Sofia. Eu sou o Felipe. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Hoje estamos com um convidado que vocês já conhecem, que ele já fez episódios muito legais aqui. Seja muito bem-vindo, Pastor Jorge. Opa, obrigado. A alegria tá de volta aí, hein? Vamos conversar um bocado aqui. Bora conversar Vamos bastante, ver. viu? Então, a gente vai fazer a recapitulação da semana anterior, né? Que falou sobre diferença entre os deuses. Basicamente mostrou, né, que o povo de Deus tem que ter confiança e fé no Senhor. Assim ele vai nos livrar das provações em diante. E nessa semana nós iremos falar sobre os três deuses, os três reis diferentes. A diferença entre os três reis. Basicamente que é Manassés, Amós e Josias. E são bastante diferentes, né, pastor? Certamente. Manassés, Amon e Josias, né? Muito bem. Então, o Manassés, ele foi um rei filho de Ezequias, né? E interessante que Ezequias foi aquele rei lá que pediu a Deus mais 15 anos de vida, né? A gente fica, nossa, por que Deus foi dar mais 15 anos de vida para aquele homem? Porque daí nasceu o Manassés, sabe? Mas Deus é um Deus que ele não manipula os resultados, por assim dizer, né? Deus, ele deixa o fluxo da história acontecer. Sim. Existe a questão do livre-arbítrio. Se Manassés foi mal, foi porque ele escolheu ser mal. Exatamente. Né? Sim. Todos nós somos pecadores. Manassés era um ser humano, era pecador também. Agora, ele se desviou, assim, de forma assustadora, né? Porque ele foi um rei mau aí. Você pensa aí, por exemplo, figuras más da história. Hitler, por exemplo. Hitler era um demônio, né? Ele era terrível. E outros você pode pensar. E Manassés era assim, mal. Ele basicamente demais. viveu uma vida totalmente contrária a Deus, né? A Bíblia chega a dizer que ele era um dos piores reis, até piores do que os reis de outras nações, que eram pagãs. E a nação de Israel era uma nação que era basicamente, podemos dizer, cristã, que tinha Deus no seu centro. E mesmo ele tendo Deus como o Deus que eles adoravam, ele era totalmente terrível, ele era contra os princípios do Senhor. E ele não foi um bom pai, né? Porque um bom pai com esse estilo de vida não fica muito legal, né? Pastor, qual é a influência, né, da educação na nossa vida? Porque Manassés, ele foi um pai que teve uma vida totalmente desregulada, uma vida totalmente contrária a Deus. Exatamente. E o seu filho, Amon, né? ele seguiu o mesmo caminho e muitas vezes foi muito pior também. Sim, então, na realidade, assim, os pais, eles ensinam muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Com certeza. Sim. E existe uma questão chamada assim, ó, que até a psicologia chama, que é questões transgeracionais, né? Então, existe um ramo que estuda muito família, que é o ramo da terapia familiar sistêmica. Ela vê a família como um sistema, sabe? Ou seja, aquilo que o pai faz, ou quem o pai é, sobretudo, tem um peso muito grande, De muita importância. de formação do caráter, né? Da personalidade e de quem será o seu próprio filho. Então, Amon, ele viu no pai exemplos terríveis, né? Porque o Manassés, ele era um rei, foi um rei que se distanciou tanto de Deus e ele entrou num processo de rebelião com Deus. Porque assim, existem pessoas que eles se misturam tanto com o pecado que eles acabam tendo assim, uma atitude de como se fosse confrontando a Deus. O Manassés, ele desafiou a Deus, sabe? É como se ele levantasse a mão para cima e colocasse o dedo na cara de Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer o contrário. E aí ele foi tão mal que foi capaz de sacrificar até filhos dele. Lá no livro de Crônicas, né? Segundo Crônicas diz que ele sacrificou filhos. Olha só, para deuses pagãos. Matou os próprios filhos. E levou toda uma nação, o povo de Israel, para se distanciar de Deus, para cair na idolatria, adorar outros deuses, longe do verdadeiro Deus. E tudo isso, o seu filho, Amon, viu no pai. E ele acabou seguindo o mesmo caminho, né? Então, assim, como eu estava falando lá atrás, as questões chamadas assim, questão transgeracionais. É uma palavra grande, né? Uma expressão grande. Ou seja, características, comportamentos, tudo que é transferido do pai para o filho. E isso pela educação. E existem fatores genéticos também, sabe?
né? Às vezes tem pessoas que nascem com uma certa tendência, mas não significa que aquilo é determinante para que ele se torne Exatamente. tão ruim, Sim. né? E, Então são vários fatores aí que são passados de pai para filho. como você falou, não é algo determinante, até porque o pai dele foi um rei muito Um dia obediente. Ele teve realmente um relacionamento com Deus. Já o filho dele foi completamente diferente. E aí, o filho do filho dele, né, também foi uma pessoa Um rei de justa, importância. Exato. um E rei é- obediente a Deus. Então, não é um fator determinante isso. Exatamente. É interessante porque a história de Manassés é interessante porque a misericórdia de Deus o alcança. E isso é algo que deixa qualquer um impressionado, né? A misericórdia de Deus vai ao ponto de um cara que entregou seus filhos, que adorou outros deuses e que influenciou não só o seu filho, mas uma nação Uma inteira nação, a adorar verdade. deuses pagãos, ou seja, desviando o povo de Deus do caminho correto. E a misericórdia de Deus o alcança. E muita gente acha isso absurdo, sabe? Ele fez tantas coisas terríveis e Deus ainda foi capaz de perdoar ele, né? E a pergunta que eu queria fazer pro senhor, pastor. A misericórdia de Deus vai até que ponto? Tolera até que ponto? Muito, muito boa pergunta. Veja, o pecado é muito terrível, né? E maior do que o pecado é a graça de Deus. Nessa história a gente vê isso. Como é que um homem, um ser tão mau, fez tanta coisa terrível, a ponto de sacrificar os próprios filhos, que foi o Manassés. Aí ele vai lá, se arrepende, e ao se arrepender, Deus vai lá e perdoa ele, né? Até que ponto vai a graça de Deus? A graça de Deus, ela vai até o ponto de não violar o livre-arbítrio, é claro, porque ele se arrependeu, Deus ofereceu o perdão, Deus o perdoou, mas ele permitiu, ele confessou, né? Então, tem um texto lá de Paulo, de Romanos capítulo 2, que ele diz assim, ó, é a bondade de Deus quem conduz ao arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, no caso de Manassés, ele se arrependeu, por exemplo, foi Deus que produziu aquilo no coração dele, é o Espírito Santo que produziu no coração dele, né? É óbvio que na história de Manassés, o que levou ele a se arrepender? Óbvio, o Espírito Santo. Agora, ele passou por uma situação, né? Então ele foi pego, Ele foi preso. Exatamente, os assírios foram lá e prenderam ele, e os assírios eram terríveis. Numa lição que falamos sobre Jonas, semanas atrás, nós falamos o que os assírios faziam, que eles eram tão violentos, né? E os Sim. ninivitas eram do Império Assírio. E os assírios, eles tinham o costume de, quando capturavam pessoas, colocavam ganchos, imagine assim, no nariz, e saíam arrastando as pessoas nas ruas. Talvez, Bem cruel. provavelmente Meu isso Deus. aconteceu com o Manassés. Porque a Bíblia diz realmente que eles colocaram gancho sobre ele. Arrastaram ele e ele ficou preso lá. Lá, ele passou por uma dor terrível. Então, o que transformou o Manassés? Foi a dor? Não. Porque a dor não transforma ninguém. Não tem aquele ditado que diz assim, ó, Sim, quem não vai pro pelo bem. amor, vai pela dor, né? Na verdade, não. A dor e o sofrimento só fragiliza a pessoa, leva a pessoa a se humilhar, a arrancar o orgulho, porque ele era um rei orgulhoso, e aí ele fica frágil, e aí ele vai a Deus. E foi isso que aconteceu. Ele foi a Deus e Deus perdoa ele. Então, isso mostra assim, o tamanho da graça de Deus, né? É superior ao Eu pecado. acho que quando Deus permitiu que ele fosse levado, era para mostrar a Manassés que ele necessitava de Deus. Sim. E que ele estava adorando deuses que não ia levar a lugar nenhum a ele. Mas ele tinha que olhar para o Deus do seu pai, o Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que perdoa. E aquele momento que ele passou foi para ele enxergar, ó, eu tô adorando um Deus errado. É Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel que eu preciso buscar. O Deus que tem o poder de me libertar, de me salvar. Como o senhor disse, foi um momento de quebrantação. De Exato. quebrar o orgulho dele para ele ver realmente a verdade que ele estava ocultando dentro dele. Ele estava se fazendo de cego. Mas aquele momento foi um momento de cura. De uma cura espiritual. Para ele ver que ele estava em uma cegueira. Sim. E sabe uma coisa? Às vezes a gente quer enxergar as coisas usando o óculos que a gente tem, né? Mas qual é a ótica, a visão de Deus, sabe? Enxergar o outro com a visão de Deus. Porque às vezes a gente pode encontrar pessoas ou ver pessoas na rua, ou em nossa cidade, onde for, que a gente pensa, nossa, essa pessoa é muito má. Não tem salvação para ele. A gente não pode fazer isso, porque a matéria de salvação é com quem? Com Deus. Com a gente não Deus. pode julgar as pessoas, né? Verdade. Então, eu gosto muito, algumas pessoas falam assim, ó, tem 3 grandes surpresas que a gente vai ter quando chegar um dia no céu. A primeira grande surpresa é ver pessoas que a gente achava que não Que nem ia estariam estar lá. lá. A segunda grande surpresa é
não encontrar pessoas que a gente achava que estariam lá. Sim. E a terceira grande surpresa é nós mesmos chegarmos lá. Que é a salvação é pela Graça. né? E a graça de Deus pode alcançar qualquer um se essa Amém. pessoa der lugar. Como Né? alcançou Manassés. E eu queria falar um pouco sobre o filho de Manassés. Qual você acha que foi o pior erro dele? Além de seguir os passos do pai. Do pai, verdade. Então, o Amon, né? Isso. Veja, o Amon, ele... O problema do Amon foi que talvez o pior erro dele, que eu diria, é que ele, infelizmente, ele buscou se espelhar no referencial negativo do pai. Porque ele teve também no pai, no final da vida do pai, o que aconteceu com Manassés? Que era o pai de Amon. Se arrependeu, né? Se converteu. Se converteu, mas ele preferiu olhar para o lado negativo, né? Ele preferiu... o referencial que ele tinha era do pai, quando o pai era um Maldoso. rei que se tornou mal, né? E que se afastou de Deus e tal, sabe? Então, infelizmente, ele não olhou para a conversão do pai. E aí você vê nisso aí, assim, o poder, a consequência da escolha anterior do Manassés. Sim. Porque o filho dele depois quis seguir o lado ruim, né? E isso é terrível. Agora, lembra que eu falei sobre quando o pai, um exemplo do pai passa para o filho, etc. As questões Sim. que eu falo transgeracionais. Você imagina aí, por exemplo, ficar mais claro aí, uma corrente. Tem vários elos a corrente. Um filho, ele pode mudar a situação quando ele rompe o elo. Sim. Né? Ou seja, possa ser que a gente esteja falando aqui para algum adolescente que tem um pai que vive com o problema do álcool, né? Que não seja ou de algum vício e tal. E ele vê bom aquele exemplo, exemplo, não é um bom exemplo. Mas você não precisa repetir o erro do seu pai. Exatamente. Ou seja, Né? quebrar Ou um da sua mãe. círculo, né? É um- Um Exatamente. ciclo vicioso. É isso. Quebrar uma maldição, né? Exatamente. Quebrar um círculo vicioso. E Deus pode libertar você, tá? Você que está Sim. nos ouvindo agora e assistindo. Deus pode abençoar você e você pode criar, ser protagonista de uma outra história, de uma nova história, uma história diferente, né? E E foi a isso. gente viu que Manassés teve um fim de se arrepender e tal, mas o filho dele não, né? Porque ele Exato. morreu muito jovem e ele foi morto pelos próprios oficiais dele. Sim, E aí o filho dele que teve que assumir, o Josias, né? exato. Que já não seguiu os passos do pai dele, Amon, e do Totalmente avô. diferente. Foi Isso. totalmente diferente. Ele realmente foi ele era muito jovem, mas apesar disso, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele realmente era um rei obediente que se preocupava com fazer a vontade de Deus. Se eu não me engano, ele reinou aos 8 anos de idade, não Isso. foi? O Josias, né, Muito jovem. começou aos 8 anos de idade, né? Bem novinho. Naturalmente, ele tinha boas pessoas que cercaram ele ali, né? Mais experientes e tal. Mas ele já tinha uma índole, assim, diferente do pai, Ele né? tinha um pensamento diferente, como o senhor falou, Isso. né? Ele criou uma nova história, assim como aconteceu com Manassés. E Exato. mesmo por mais que ele viveu uma vida totalmente pecaminosa, no final da sua vida ele se arrependeu e Deus ele deu uma nova história pra ele. E Josias, ele quebrou o círculo vicioso. Ele falou, decidiu, não, vamos parar pela aí. Agora eu vou começar uma nova história. Vou Isso. deixar um legado de honrar o nome de Deus, de obedecer os seus princípios, de não mais adorar os deuses pagãos, mas adorar o Deus verdadeiro. Ou seja, por mais que ele era novinho, ele já tinha esse pensamento de que Deus era o único que deveria honrar. Ou seja, nós devemos obedecer a ele. E assim como ele deixou o exemplo para aquele povo de Israel, né? Porque o povo de Israel viveu entre 2 reinados, 2 períodos. Manassés viveu uma vida totalmente pecaminosa, levando o povo a se afastar de Deus. Por mais que na sua vida ele não se arrependeu, não teve tanta influência sobre o povo, porque já estava perto do final da sua vida. Vai Amon, com um rei também maldoso, pecaminoso, que levou o povo também a adorar a deuses pagãos, a fazer sacrifícios totalmente errados e cruéis. Josias, ele quer agora trazer uma nova influência, um novo legado pro povo E ele de fez Deus. uma reforma, né? Ele promoveu Sim. uma reforma, assim, muita mudança para melhor, para aquele povo, aquela nação. Sabe uma coisa que me chama a atenção quando eu por falar em Josias? Josias tinha 8 anos e o referencial que ele buscou se espelhar não foi do Dos Amon. seus pais. Não foi. A própria Bíblia, quando vai falar de Josias, fala que ele preferiu seguir os passos de Davi. Olha só. Aham. Sim, Né? lá no passado. Lá atrás. E agora, veja que interessante. O que eu aprendo aqui da história de Josias? Eu aprendo o seguinte: Josias foi alguém que foi protagonista da própria história. Ele mudou, ele rompeu a corrente do mal que o seu pai havia feito, né? E outra coisa que eu aprendo aqui, outra lição que a gente pode
pensar aqui de Josias. Eu tenho uma frase que diz assim, ó, não importa o ninho se o ovo for de águia. Repetindo, não importa o ninho se o ovo for de águia. Ou seja, o teu passado não define o teu futuro. Você pode mudar, né? Você pode mudar, você pode escrever uma nova página. Uma nova história, né? Nas páginas da tua vida, né? Isso. Ou seja, Deus ele nos dá essa chance de a gente poder mudar, de seguir em frente. Criar novos capítulos, por mais que os capítulos anteriores sejam terríveis, nos dão medos, nos traz choro e tristeza, Deus ele nos dá a oportunidade de agora escrever uma nova vida. Uma vida agora de obediência, uma vida de alegria, uma vida onde Deus está presente. Não mais uma vida onde Deus está ausente, né? Onde Deus é colocado de lado, igual Manassés e Amon fez. Exato. Mas agora uma vida onde Deus é o centro da nossa vida e onde Ele habita totalmente. Exato. Ó, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo, né? Para onde você vai. Então, não importa os exemplos ruins do passado, tal, que talvez você teve na sua família. O que importa é você decidir andar nos trilhos e no caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor traz vida, né? Com certeza. O caminho contrário traz destruição. Foi isso que aconteceu com o próprio Amon. Amon, ele era cercado de pessoas. E quem matou ele foram aqueles que ele achava que eram os amigos dele, né? Porque ele se esqueceu do verdadeiro, que era Deus, né? Ele esqueceu do verdadeiro exemplo. Isso. Eu acho que muitas vezes, por mais que as influências da família sejam importantes, a gente precisa ter um relacionamento firme com Deus. Para que quando as influências ao nosso redor sejam malignas, sejam ruins, a gente venha ter um exemplo que é Cristo. Ou seja, a gente tem que colocar Deus como o nosso modelo, aquele que devemos seguir. Independentemente se meu pai, ele seja mau, se minha mãe, ela seja má, se eles seguem outros caminhos, eu tenho que tomar uma decisão. É eu que tenho que fazer uma diferença na minha vida. Exato. Porque não posso deixar que a vida de outras pessoas me influenciem. Porque é a minha salvação. E como diz, né? A salvação é individual. Ainda mais como Josias era um rei, né? Ou seja, ele não só tinha sua salvação. Porque um rei, a gente pode trazer até um exemplo. Um pastor hoje, ele tem grande alcance, uma influência, um alcance extraordinário que pode levar muitas pessoas para a perdição ou para a salvação. Exatamente. E eles falam exatamente o que eles tinham falado antes sobre o que faz a diferença não é de quem você foi gerado, mas sua escolha de fazer o certo. Especialmente quando se alcança a maturidade para isso. Muito bem, exatamente. E quando a gente, voltando aí à questão da conversão de Manassés, a gente pode estar falando aqui de repente para algum adolescente que esteja vivenciando assim uma luta, um conflito, quem sabe silencioso, talvez assim, infelizmente, desenvolver um hábito ruim, um vício, seja lá talvez em relação à internet, sabe? Porque hoje a gente sabe que o mundo, o esgoto do mal está a um clique, né? Sim. Então, quantas coisas ruins as pessoas podem ver, acessar. etc. Acessar, né? O mundo está muito erotizado, por exemplo. Enfim. Então, tem uma frase que eu gosto, eu acho muito bonita. Quando eu olho na história de Manassés, como Deus ergueu ele, como Deus o perdoou e mudou, o transformou, né? E o perdoou. É o seguinte... você não é um fracassado ou você não perde a batalha quando você cai, mas quando o diabo te faz acreditar que você não pode se levantar novamente. Ou seja, quem é que pode te levantar? É Deus. Mas quando o inimigo faz uma pessoa a pensar que eu acho que não dá, não tem como eu vencer isso, não tem como mudar, aí sim você perde. Então você não perde quando você cai. Quando você erra, você perde definitivamente. Quando você acredita que Deus não pode levantar você. Se ele pôde levantar o Manassés, ou seja, quando desiste, né? Se ele pôde levantar o Manassés, ele pode levantar qualquer um e pode perdoar e mudar. Porque a grande realidade é que, mesmo quando as pessoas parecem desistir de si, Deus não desiste delas. Sim, né? A graça de Deus é algo infinito. Exato. Tem, acho que uma passagem na Bíblia diz onde superabundou o pecado. Onde o Abundou pecado, a graça superabundou. A graça. O apóstolo Paulo, né? Ele fala isso. A graça de Deus é algo que vai ao infinito. Pode alcançar qualquer pessoa. E a gente precisa confiar nessa graça de Deus. É isso mesmo. E eu queria pedir pro senhor orar pra gente encerrar esse episódio. Ok, mas já passou muito rápido. Passou rápido. Olha mesmo. só. Muito bom, tá bom, vamos orar, né? Obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui refletindo. E nós queremos te pedir que possamos sempre
seguir a Ti, tomar as decisões certas ao Teu lado e romper com aquilo que é ruim do passado, porque o nosso passado não pode definir o nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Abençoa cada adolescente, cada pessoa que esteve assistindo esse podcast em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Obrigada, gente, por assistir até aqui. E não se esqueçam de se inscrever e seguir a gente no nosso Instagram, o LBTeam. Tchau. Tchau, Feliz tchau, sábado. pessoal.